Bom dia, estamos começando mais uma live das terças e quintas às 9 e 8 da manhã aqui no meu Instagram e depois, posteriormente, em todas as outras plataformas. Essa live também vai para o Facebook e para o meu canal do YouTube. Para quem não conhece, também tem bastante conteúdo lá. Eu sou Nicole Farage, sou professora e bailarina de dança do ventre e trago nos meus conteúdos assuntos e temas diversos com relação à arte da dança do ventre, da dança oriental árabe, né? Com conteúdos aí que têm a intenção de contribuir com o crescimento de nós bailarinas na dança e também compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de quase 20 anos de dança e 13 anos atuando profissionalmente com essa arte da dança. Antes de começar essa live, eu quero fazer um convite para vocês, quero dar uma dica para quem me acompanha, para quem costuma acompanhar os meus conteúdos. Eu criei um grupo no Telegram, um grupo assim muito íntimo, com poucas pessoas, tá? Onde eu compartilho insights, conteúdos exclusivos que às vezes acabam não estando nas minhas outras redes sociais. Esses conteúdos não vêm para o Instagram, não vão para o YouTube, não vão para o Facebook, porque são conteúdos em formato de áudio. E esses áudios são com os meus downloads mentais, assim, aquilo que eu tô pensando naquele momento, às vezes ao finalizar uma live, a falar sobre algum tema, né? Ou até respondendo alguma dúvida de vocês, das pessoas que me seguem, enfim. Então, esse grupo acaba sendo uma ferramenta facilitada, um contato mais próximo de mim com vocês, que outras ferramentas, outros aplicativos às vezes não dão essa opção. Então, para quem não sabe, o Telegram é muito parecido com o WhatsApp, mas ele tem algumas ferramentas a mais, ele tem possibilidade de você fechar a sua tela enquanto o áudio vai continuar tocando, entre outras coisas. Para quem não conhece ainda, super recomendo. E como você pode baixar o Telegram, como você pode participar desse grupo? É simples, você vai na sua loja de aplicativos, tá, do seu celular, e aí você digita lá Telegram e baixa esse aplicativo, faz um cadastro breve com o número de telefone, eles vão te enviar um código para confirmar se é você mesmo, enfim, e aí você vai fazer seu cadastro como se fosse o WhatsApp. Os seus contatos que vão aparecer ali vão ser contatos de pessoas que você já tem no seu telefone e assim por diante. E aí depois que você fizer esse cadastro, você vai olhar, se você estiver no YouTube, você vai olhar na descrição desse vídeo ou então na bio do meu perfil, vai ter um link, confundi as coisas, vai ter um link na bio do meu perfil que você pode clicar e entrar direto nesse grupo. E aí você já vai estar saindo na frente, porque você vai receber conteúdos exclusivos. Então, se você é realmente comprometido com a sua dança, se você quer está buscando sempre por mais conhecimentos, conhecer mais da cultura, conhecer mais da dança árabe, é fundamental essa dica, que você siga essa dica e entre nesse grupo exclusivo do Telegram, está bem? Dados os recados paroquiais, então vamos iniciar a nossa live de hoje, porque é um tema muito importante para nós bailarinas, que a gente tenha essa consciência, seja o nível que você estiver da sua dança. Se você estiver começando a dança do ventre hoje, essa live é para você. Se você estiver dançando há 2, 3 anos, essa live é para você. E se você já for profissional de dança do ventre, de dança oriental árabe, essa live também é para você. Então, é para todo mundo que dança. Faz sentido para quem dança, para que vocês possam compreender essas dicas que eu vou dar para vocês e já tenham isso em mente. É claro que quanto antes a gente souber dessas coisas, se você está no início da sua dança,
né? Você está começando agora a dançar a dança do ventre, você já vai sair na frente com esse conteúdo, porque você vai conseguir entender algumas coisas que às vezes eu, por exemplo, fui entender muitos anos depois que eu já estava dançando. Então, é bacana por causa disso, serve para todo mundo, mas quanto antes você fica sabendo, quanto antes você cria consciência disso, melhor para você, tá bem? Então, assim, o tema é limpeza de movimentos, tá? E quando a gente fala limpeza de movimentos, a gente fala em uma dança limpa, né? A gente pensa na questão de dança limpa, e aí logo vem a pergunta. Tá? Essa é a minha pergunta que eu imagino que vocês estejam tendo. E se vocês tiverem perguntas, também podem participar a qualquer momento aqui, porque eu fico muito feliz com perguntas, ok? Mesmo depois, tá? Que eu sempre procuro responder depois também. Então, assim, o que é ter uma dança limpa? Essa é uma pergunta que surge quando a gente fala desse assunto, não é mesmo? Mas o que é, afinal, ter uma dança limpa? Uma dança limpa é uma dança que oferece uma clareza de movimentos, onde você consegue visualizar aqueles movimentos com clareza. Por exemplo, eu que sou uma bailarina que conheço, né, os movimentos da dança, enfim, vou olhar uma outra bailarina dançando e vou entender aquilo que ela está fazendo. Claro que eu não vou ficar assistindo a dança dela, né, porque a apresentação ali é o momento final, depois que ela já treinou, é a versão final daquilo que ela vem trabalhando, vamos dizer assim, né? Eu não vou ficar avaliando dessa forma, mas eu vou conseguir compreender o que é um 8 maia, o que é um shimmy, o que é uma batida lateral, e vou conseguir entender se ela está fazendo esse movimento completo, se ela está comendo, eu digo, né? Comendo um pouquinho desse movimento. Principalmente quando a gente trabalha questões de velocidade, questões de variações de movimento, a gente consegue perceber. Às vezes nas emendas também a gente consegue perceber, nas transições entre um movimento e outro, se aquilo não está bem claro. Então, uma dança limpa é uma dança que oferece clareza, que a gente consegue ver esses movimentos bem definidos, né? A gente consegue visualizar esses movimentos completos. É uma dança sem tiques. Eu falei outro dia sobre os tiques. Muitas bailarinas têm tiques. Às vezes eu me deparo com alguns tiques que eu tenho. Já tive mais, porque aí eu comecei, né, com essas dicas que eu vou dar para vocês, eu comecei a me autoavaliar e comecei a perceber que realmente eu estava com alguns tiques assim que se repetiam excessivamente. Assim como a gente tem os vícios de linguagem, a gente fala coisas repetidas vezes, às vezes para pensar, né? Às vezes para conectar frases, enfim. Então, a gente acaba que acaba utilizando esses vícios, esses tiques, essas manias na nossa vida, e às vezes na nossa dança eles também aparecem. A gente precisa ter consciência deles, porque se a gente não prestar atenção neles, a gente não tiver consciência deles, eles vão permanecer ali para nós imperceptíveis, mas talvez para outras pessoas que estejam vendo, que são mais detalhistas, elas vão ficar com um nervoso daquele tique. Ninguém quer ter tique, né? Então, acho importante a gente saber avaliar isso. Saber passear, eu digo, né? Saber passear sobre todas as versões do movimento com tranquilidade, a gente entender quando a gente está fazendo um movimento acentuado ou sem acentuação, quando ele está vibrado, quando é um movimento mais sinuoso, quando é um movimento mais marcado. Saber passear sobre todas essas variações, essas qualidades de movimento com naturalidade, então isso é oferecer uma dança limpa. Também saber ter o domínio sobre a utilização dos pesos que a gente tem na dança. Então, nós temos a distribuição de pesos pelos pés. Existem momentos que a gente está com o peso sobre os dois pés distribuídos de forma igual. Existem momentos que a gente está com o peso mais na perna direita e um pouquinho menos na esquerda. Existem momentos que a gente faz a transferência total de peso para uma perna e deixa a outra livre. Então, a gente precisa entender isso nos movimentos, saber se aquele determinado movimento exige essa
transferência de pesos ou não. Com relação às movimentações básicas, eu vou falar mais detalhadamente, mas nós temos bases de movimento, principalmente no nosso quadril, que é a região que a dança do ventre traz mais foco, né? O nome já diz, dança do ventre. Até esse nome está se tornando um pouco obsoleto, porque na verdade a dança oriental árabe é o nome mais abrangente, né, que traz toda a questão do folclore, que traz toda a questão da cultura árabe mesmo dentro da dança. Mas enfim, como já diz o nome dança do ventre, belly dance, né, é a dança com a barriga, com a pelve, com o quadril, são todos nomes que fazem referência à mesma região. Então, a gente tem movimentações básicas, a gente precisa conhecer essas movimentações básicas e ter clareza sobre elas e ter elas fluídas e internalizadas no nosso corpo. Também a questão de contrações, a gente precisa entender em determinados movimentos, por exemplo, nos acentuados, a gente precisa fazer contrações de determinados grupos de movimentos. Então a gente vai buscar ter consciência sobre que grupos de musculaturas, que grupos de musculaturas a gente vai estar necessitando fazer as contrações, enfim. E também a questão das posturas, né? Posturas que eu digo, desde as muito básicas, como postura de ombros, a postura de quem dança, né, com o queixinho reto aqui, os ombros, né, não exageradamente para trás, também precisa ser uma coisa natural que não vai ficar te travando para dançar, mas uma coisa que fique bonita, que coloque você para cima, né? E também a questão de postura de braços, das pernas, como que fica uma postura num básico, uma postura num shime, um braço para as laterais, os braços afastados, os braços em moldura, né? Que os braços são uma extensão do nosso corpo e eu ouvi uma vez uma bailarina dizendo, acho que foi a Saida, que eles funcionavam como se fossem adornos, né? Os braços funcionam como adornos do nosso corpo e eles interferem bastante na nossa forma de se expressar. Vocês veem que eu falo bastante com as mãos, né? Eu acho que é uma coisa muito comum aqui da minha região, do sul do Brasil, que se cortar as mãos a gente não fala mais. Então eu utilizo muito as mãos para explicar as coisas. Eu utilizo muito o meu corpo para explicar as coisas. Eu acho que por isso também vem um pouco da questão da dança, né? A gente se expressa através do corpo, então eu utilizo muito o meu corpo. É muito difícil para mim ficar aqui sentadinha, assim, com os bracinhos assim, somente falando. Então, os braços expressam também. É importante que a gente consiga ter posturas, ajeitar a mãozinha. Eu gosto da mão mais assim, eu gosto da mão mais fechadinha. A gente saber se olhar e entender essas posturas e como que elas combinam com o nosso corpo, tá? Os nossos adornos, os nossos adereços. E também a questão, uma dança limpa traz movimentos isolados de quadril e de tronco, né? A região torácica, a gente sabe muito bem que depois que terminou aqui a nossa última costela, a gente, na dança do ventre, a gente deve passar uma sensação de que a gente está cortada no meio, né? Então, assim, sempre isolando bem movimentos de quadril e movimentos de tronco, certo? Então, vamos começar a faxina? Eu falei que hoje ia ser dia de faxina, né? A gente vai começar a fazer a faxina desses movimentos com essas dicas que eu vou passar para vocês. Tomar um golinho de água. Senão começa a secar a voz e não funciona mais nada aqui. Também vou botar o carregador aqui porque a bateria se vai. Então, muito bem. Vamos começar a faxina. Voltei. Primeiro lugar, tá? A primeira dica que eu dou para vocês. Não pule etapas, tá?
procure não pular etapas da sua dança. A gente tem que entender que existem fases e essas fases elas foram divididas dessa forma porque o nosso corpo ele precisa de tempo e de prática para que ele consiga executar as coisas. Existem pessoas que têm mais facilidade, existem pessoas que vão demorar menos tempo, existem pessoas que vão demorar mais tempo e existem pessoas que talvez até não vão conseguir fazer determinadas coisas por causa da sua individualidade biológica, tá? Mas a gente sempre vai achando um jeito de encontrar o que combina, o que não combina, o que é feito e o que não é feito, né? O que fica bem e o que não fica tão bem assim na gente. A gente vai encontrando, às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional para isso, na maioria das vezes, porque é muito difícil você começar sozinha, né? Então, mas o importante é que vocês tenham em mente que a gente não deve pular etapas, tá? Você está no básico, você faz as coisas que são competentes ao básico e faz elas bem. A partir do momento que elas estiverem, as movimentações do básico, que eu já vou falar que tipo de movimentações que são, elas estiverem internalizadas em você, aí você passa para a próxima fase. Agora, não é você estar lá no básico. Claro que quando a gente entra numa escola de dança, principalmente se é uma escola especializada em dança do ventre, a gente começa a dançar lá no básico e a gente vê, aí depois da nossa aula do básico, eu sei porque eu já passei por isso, tá, gente? A gente tá lá na nossa aula do básico e aí na aula a seguir vem a aula do avançado, né? Às vezes no mesmo dia lá, ou sei lá, ou quando a gente chega, tá tendo a aula do avançado e depois vai ter a do básico. E aí a gente vê aquelas bailarinas assim dançando, nossa, lindamente, meu Deus, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, aquilo hoje, eu quero aprender agora, amanhã, se possível. Só que, muito provavelmente, eu diria que quase com certeza elas não aprenderam aquilo que elas estão fazendo naquela aula, naquele dia ou ontem, tá? Elas aprenderam provavelmente muitos anos atrás, ou mais de um ano ou dois atrás, tá? Com exceção, é claro, sempre existem exceções, né? Com exceção, é claro, das pessoas que têm aquele talento nato, que não são todas, né? A gente, geralmente, mesmo as que têm o talento nato, precisam treinar e descobrir certas coisas para conseguir executar isso com clareza, com limpeza. Então, assim, no básico, a gente vai ver os movimentos de forma mais isolada, então nós precisamos disso. O básico, o nome já diz, é o básico, ele vai te dar toda a base da sua dança. A sua evolução na dança vai depender desse básico. Então é importante, é super importante, tá? Eu, bailarina, há quase 20 anos que eu danço, tá? Que eu comecei a dançar, minha primeira aula de dança, fazem quase 20 anos, tá? E eu continuo voltando ao básico quando vejo que há necessidade. Esses dias mesmo eu tava treinando o meu shimmy, porque o shimmy é um movimento, o shimmy é o tremido de quadril. É um movimento que se você não pratica regularmente, se você não vai seguindo com a sua prática, tendo constância na sua prática, você vai perdendo um pouquinho, né, daquele movimento. Então, eu tava treinando o shimmy esses dias atrás, tá? E o shimmy puro, o shimmy sozinho. E aí, claro, depois que eu já tava treinando ele ali de novo há algum tempo, aí a gente já começa a querer colocar outras coisas juntos, colocar outras movimentações junto. Mas se o shimmy puro, tá? Se esse movimento do shimmy puro não estiver acontecendo, a gente não vai conseguir colocar ondulação com shimmy, a gente não vai conseguir colocar deslocamento com shimmy. Então ele tem que estar muito claro, ele tem que estar muito internalizado para que você consiga passar para a próxima fase. E não é só um movimento que eu tô falando, né? Quando a gente tá lá no básico, a gente aprende
os básicos, né? Os básicos egípcio, fazer ele com acento, sem acento, com chute, sem chute, girando, paradinha, né? O básico do sambinha, o 4x4, que algumas conhecem, básico para cima, básico para baixo, subindo e descendo, tem 1 milhão de formas de básico, tá? 1 milhão não, mas milhares, centenas talvez. Cada vez que eu vejo uma bailarina árabe dançando assim, às vezes a gente consegue identificar básicos diferentes, tá? Aí a gente tem camelos, a gente tem oitos, a gente tem uma série de movimentações que a gente precisa entender, não só com a cabeça, mas com o corpo, para depois passar para a próxima fase. Então não tenha receio do básico. Eu sou aluna do básico. Poxa, que bom que você é aluna do básico, porque primeiro você já sabe mais do que aquelas pessoas que só têm a vontade, né? Mais do que os curiosos, né? Que são só curiosos. Você está comprometida porque você está numa aula de dança, querendo aprender alguma coisa e você já está aprendendo alguma coisa, né? E muitas vezes as bailarinas que estão lá no avançado, a gente observa assim que elas deveriam estar fazendo algumas aulas de básico para estar pegando algumas coisas, porque uma que é muito difícil você pegar tudo e outra que sempre existe essa pressa. A gente sempre quer ir além, a gente sempre quer avançar, às vezes não no tempo certo, tá? E aí então, só pra gente entender a diferença, aí lá no intermediário, a gente vai trabalhar assim mais união de movimentos, então a gente vai juntar, por exemplo, um 8 maia com um camelo, a gente vai fazer um shimmy em deslocamento, a gente vai fazer um camelo com shimmy, de repente, que são movimentos um pouquinho mais difíceis. Então a gente vai começar a juntar, né? A gente aprendeu todos os movimentos de forma isolada lá no básico, trabalhou todos eles, a gente vai começar a juntar eles, um e um juntou, tá? Transformando numa coisa só. Mas ele tem que ser limpo. E aí, se a gente pulou o básico e a gente não aprendeu a fazer aquele movimento, a gente não sabe aonde que ele começa, aonde que ele termina, aonde que é a contagem, a gente não vai conseguir fazer uma união limpa, tá? E muito menos uma transição entre movimentos de forma limpa. Então, é muito importante que você que vocês tenham entendido mental e corporalmente, para depois passar para a próxima fase. E aí no avançado a gente vai fazer movimentos mais desafiadores, a gente vai fazer combinações mais complexas, a gente vai começar a trabalhar assim questões também de... Eu acho que musicalidade tem que ser trabalhada desde o básico, mas enfim, a gente vai entrar mais a fundo em questões mais complexas da dança, tá? E aí fica muito claro que se o avançado está lá no topo da pirâmide, né, a base é uma das coisas fundamentais para que te dê segurança e te dê o alicerce que você precisa para crescer e chegar lá no topo da pirâmide, certo? Então, assim, a primeira dica, não pule etapas. Respeite cada fase e queira estar em cada fase. Não fique só pensando na próxima. Esteja em cada fase que você estiver dançando, tá? E quando a gente é profissional também, eu falei do avançado, mas tem o nível profissional, que aí às vezes a gente tem que voltar lá pro básico e ver algumas coisas que precisam ser melhoradas, questão de postura, questão de, né, dessa própria limpeza de movimentos, de quando começa e quando termina, a gente conseguir fazer as várias versões do movimento com qualidade, enfim, muitas vezes a gente tem que retornar, como eu disse para vocês, com quase 20 anos de dança, eu estava treinando shimmy esses dias, tá? Então, é super comum e é super válido, isso só vai fazer você crescer. Use a sua autocrítica na medida certa. Nós precisamos ter autocrítica, claro que sim. A gente precisa nos ver dançando e saber identificar aquilo que a gente acredita que não está
legal, né? Principalmente quando a gente atinge um nível aí de avançado e profissional, a gente avalia várias bailarinas, a gente sabe olhar nas nossas alunas, quem é professora sabe olhar nas nossas alunas, se elas estão aprendendo, se elas não estão aprendendo, o que elas estão fazendo que talvez não esteja legal, e a gente sabe olhar isso na gente também, né? E aí eu vou dizer como fazer isso na próxima dica, mas é uma coisa interessante de se fazer. Mas não é aquela autocrítica massiva, da gente ficar assim, nossa, isso aqui tá ruim, né? Nossa, meu Deus, eu danço mal, não curto a minha dança, não gosto de me ver dançando porque eu não gosto da minha dança, tá? Ou usar essa autocrítica de uma forma que te desmotive, que te trave, que não te faça ir além. Não, isso não, nunca, tá? Nunca. A gente tem que saber valorizar cada progresso, cada passo que a gente der adiante. Se a gente precisar retornar, retorna, aprende e aí te impulsiona para ir mais à frente ainda, tá? Então, a autocrítica é bom, mas é bom na medida certa. A gente estar aberta para saber que a gente está em constante crescimento, tanto como seres humanos, quanto na nossa dança, tá? Na construção da nossa dança, seja ela por hobby, tá? Porque muita gente que me assiste aqui, dança do ventre só por hobby, não quer se profissionalizar, não quer ser professora, não quer ser bailarina de palco, tá? Mas quer dançar bem, quer dançar com qualidade, quer ter uma dança limpa, né? Nada impede que isso aconteça, né? Então a gente tem que saber ter autocrítica na medida certa, sem exagerar, sem ser cruel consigo mesma, tá? Porque eu falo isso porque eu já fiz isso, tá, gente? Eu já fui autocrítica do tipo assim, cara, eu não consigo me ver dançando assim, sabe? Me incomodava bastante algumas coisas. Daí eu pensei assim, não, vamos usar a autocrítica para trazer um benefício para mim. Tá, o que eu não tô gostando? O que precisa ser melhorado? Ah, é a postura? Beleza, então vamos melhorar a postura. Vamos criar consciência disso, vamos melhorar isso. Ah, eu não tô gostando do meu time, ele não tá aparecendo, né? Às vezes a gente tem a sensação de que tá fazendo um super time lá, mas visualmente ele não tá aparecendo. Então vamos melhorar isso, vamos fazer ele aparecer. O que precisa para ele aparecer? E aí a gente vai voltando e vai construindo isso, tá? E aí vem a terceira dica, que é justamente para você conseguir usar essa autocrítica e fazer a sua autoanálise, é gravar seus treinos, tá? Então, por exemplo, assim, tem um movimento que eu quero melhorar ele, quero limpar ele, quero deixar ele mais bonito. Treine esse movimento por alguns dias até você achar que é necessário, não tem um tempo certo, cada pessoa é uma pessoa, tá? E grava esses treinos, desde o primeiro até o último, salva todos esses vídeos e vai acompanhando a tua evolução. Lá pelo terceiro, quarto treino, dá uma olhada lá no primeiro vídeo. Dá uma olhada no primeiro vídeo e no último vídeo. E aí compara como que tá. Os quesitos que você tinha colocado, às vezes é bom até escrever. Tá, eu acho que precisa melhorar isso, isso, isso e isso. Se você não tem conhecimento para isso, está começando agora, eu sinto que tem alguma coisa errada, mas eu não consigo identificar o que é, leva esse vídeo para sua professora, tá? Leva esse vídeo para sua professora, leva esse vídeo para uma profissional, mostra para ela, diz, olha, eu acho que tem alguma coisa que não tá legal aqui, você poderia me ajudar a identificar o que é isso? O que eu poderia tá trabalhando? Né? Às vezes, mesmo que você seja profissional, se você estiver levando para outra profissional ver, às vezes ela vai ter uma percepção diferente que você não tinha pensado, tá? Então, essa história dos vídeos, de gravar seus treinos, é muito legal, mas não usa isso para te detonar, tá? Olha a autocrítica que eu falei para vocês, ela não pode ser prejudicial. Bem pelo contrário, tem que contribuir para o crescimento de vocês. Aí vem a quarta dica, tá? Vou tomar um golinho. A quarta dica é para você não ter pressa, tá?
Tem uma frase que muitas pessoas usam que a pressa é inimiga da perfeição, mas eu sou do grupo de pessoas que acreditam que perfeição não existe. Então, para mim, essa frase não faz sentido. Ah, Nicole, mas por que tu fala uma frase que não faz sentido? Não sei, mas é só para vocês entenderem o que eu quero dizer, tá? Agora, a frase que vai resumir essa dica e a próxima dica, que eu gosto muito de usar, é sem pressa e sem pausa, tá? Quando você não tem pressa, você respeita cada etapa, você vai seguindo o passo a passo e vai evoluindo, tá? E tem muito menos chance de você dar com os burros na água e ter que voltar lá no início de novo porque você não fez a primeira etapa, tá bem? Então, sem pressa, passo a passo, step by step, tá? E sem pausa. E aí já é a dica que vem a seguir, né? Quando a gente tem constância naquilo que a gente faz, quando a gente é constante naquilo que a gente faz, a chance de aperfeiçoar aquilo, a chance de ter um crescimento maior é muito melhor, tá? Isso acontece de maneira muito mais fácil quando a gente não tem pressa e a gente tem constância. Então, essas duas dicas são fundamentais, tá? Guarda essa frase, sem pressa e sem pausa, passo por passo. Ah, não tá bom aqui, vou voltar. É melhor voltar um passo do que ir lá na frente e ter que voltar 10, tá? Se você tiver que fazer isso, não tem problema, tá? A gente tá aqui para aprender. O importante é que você tenha esse discernimento. Mas é melhor construindo, bases bem sólidas e construindo, tá? Porque quando a gente tem pressa na nossa dança, na nossa vida, a gente deixa de estar atento a detalhes, tá? A gente deixa de estar atento a detalhes que podem fazer toda a diferença. Então, assim, essa questão assim da pressa, eu já falei desde a primeira dica, quando eu disse para vocês respeitarem cada nível, cada estágio que vocês estão. Esse negócio da pressa só desconstrói, tá? Ele não constrói. Seja paciente e constante, né? Então, sempre pouquinho por dia. É melhor dançar. Pergunto para vocês, é melhor dançar 5 horas por dia, uma vez por semana, ou é melhor você dançar meia hora por dia que seja e fazer um trabalho constante? Pegar aquele movimento, limpar ele, trabalhar todo ele para depois passar para o próximo. Me parece muito mais óbvio que é esse pouquinho de cada dia, o pão de cada dia é que vai fazer mais diferença, tá? Atenção às manias e tiques, tá? Então, eu já tinha falado no início da live, né, que os tiques contribuem para uma dança suja, vamos dizer assim. E é natural que a gente tenha tiques, nós temos alguns tiques, assim, quando a gente se avalia, a gente consegue perceber facilmente. Quando a gente fica com os olhinhos de radar procurando por esses tiques, a gente consegue perceber eles facilmente. E não é diferente na nossa dança. Então, se a gente for assistir a um vídeo da gente dançando ou treinando, dançando livremente, enfim, e a gente for prestar atenção nesse fator, a gente provavelmente vai encontrar alguns tiques, tá? E esses tiques podem contribuir para uma dança mais suja, principalmente se eles acontecerem de maneira excessiva, fora de contexto, tá? Por exemplo, tem gente que sempre entre uma transição de um movimento para o outro, vai fazer uma viradinha de mão, vai fazer uma cabeça, vai fazer... Se você faz a cabeça de vez em quando para fazer uma marcação é uma coisa. Agora, se cada transição de movimento, cada finalização de frase que você for fazer, você fizer uma cabeça, vai acabar que a pessoa que tá te assistindo só vai olhar a tua cabeça, ela vai dizer, meu Deus, essa mulher só faz cabeça. E aí a sua dança se resume a um movimento de cabeça. Entendem o que eu quero dizer? Ou de repente um tique simples.
você tá fazendo um básico egípcio, e aí você tá fazendo esse básico girando, né? A gente faz, às vezes, o básico no mesmo lugar, mas girando. E aí, cada vez que você gira, você faz um negócio assim com a mão. Eu tinha muito esse tique, tá? E se eu não cuido, ele volta, porque eu peguei esse tique de fazer a virada com a mão. Esse é um tique assim que é um pouquinho menos perceptível, tá? Mas se você conseguir ter uma atenção sobre isso e tirá-lo, é melhor. Então, assim, em algum estudo seu, em algum trabalho que você for fazer ali de limpeza de movimentos, procure de repente colocar uma música que você já conheça, já tenha domínio sobre essa música, talvez até dançar de improviso, porque daí você vai conseguir perceber se você faz alguma coisa, algum tique para lembrar de movimentos, né? E aí você começa a observar e identificar isso, tá? E aí procura focar nisso por um tempo. Meu objetivo agora é tirar esses tiques, tá? Um objetivo por vez, porque senão a gente começa a ficar, meu Deus do céu, por onde que eu começo? Tem um monte de coisa para fazer. Lembra do que eu falei? Passo por passo, step by step, tá? Então, assim, esses tiques são coisas que a gente repete sem consciência, em excesso, fora do contexto, uma coisa que fica demais, tá? A outra dica, autoconhecimento, tá? É importante que a gente adquira esse autoconhecimento, não só na nossa dança, mas como na nossa vida, tá? A gente entender como que a gente funciona, como é mais fácil da gente aprender, se a gente aprende mais visualizando alguém fazer, se a gente aprende mais entendendo, desmembrando aquele movimento. Então, eu, por exemplo, eu como aluna, eu sou uma aluna que eu aprendo muito mais desmembrando os movimentos. Então, assim, ó, o que eu tenho que fazer primeiro? Tá? Começo aqui. Aí agora, o que vem? Esse aqui. Aí eu divido aquele movimento, sei lá, em 4 etapas, se ele tiver, tá? E aí eu faço a etapa 1, a etapa 2, a 3 e a 4. Volto e faço de novo, tá? E aí eu vou gravando isso. Vou gravando isso até que esse movimento sai. Eu sou aquelas pessoas assim que até que não sai, não descansa, tá? Eu sou aquelas pessoas assim de estar lá no banho, botar o creme no cabelo e ficar tentando fazer o movimento, tá? E aí, tipo, a qualquer momento eu fico fazendo aquele movimento, principalmente quando eu estava aprendendo os movimentos. Eu lembro que aquele movimento do redondinho invertido, que a gente faz com o quadril para frente, né? Eu chamo de redondinho invertido. Nossa, eu fiquei muitos dias fazendo pela casa, assim, aquele movimento, fazendo 1, 2, 3, 4, quadril pro lado, pra frente, pro lado, encaixa. E aí, fiz disso um mantra, assim, na minha vida, e aí até que saiu aquele tal daquele movimento. Então, a gente, voltando para o autoconhecimento, a gente precisa ter autoconhecimento, entender as nossas particularidades, prestar atenção se a gente está indo pelo caminho mais fácil, porque a gente tem essa tendência, tá? O nosso cérebro não gosta muito de sacrifício, não gosta muito de sofrer. Então, muitas vezes, sofrer, né? Porque dançar não é sofrer. Mas muitas vezes ele acaba tomando os caminhos mais fáceis. E aí a gente acaba abreviando as coisas, a gente acaba cortando o caminho, tá? Então, perceba se você não tá fazendo isso com seus movimentos, tá? Se você não tá encurtando o caminho porque aquilo não tá bem claro para você. Eu não entendi direito como é que faz essa etapa aqui do movimento, eu vou dar uma comidinha ali só pra conseguir, tá? Então, cuida se você não tá fazendo isso, porque o nosso cérebro é bem sacana, tá? Continuando então, estamos quase lá. Fuja do automático, tá? Fuja do automático no sentido de que, por exemplo, assim, hoje você vai fazer, se você já tem um tempo de dança, sei lá, vamos botar aí uns 6 meses, a partir de uns 6 meses.
e você já viu o básico egípcio várias vezes, você consegue fazer ele quase que de forma automática. Você não fica mais pensando para realizar. Você não fica pensando em cada etapa do movimento. Isso é comum, tá? Porque esse movimento já internalizou em você. Mas é importante que você consiga sempre estar introduzindo coisas novas, que você consiga estar se propondo desafios, tá? Então, de repente, assim, eu aprendi o básico egípcio, agora ele já tá mais automatizado, então eu vou fazer um básico subindo e descendo, eu vou fazer um básico com uma bolinha. A gente vai encaixando outras coisas, então assim, a base já está pronta, né? Eu vou trabalhando outras coisas em cima pra gente não ficar sempre no automático. Porque senão a gente acaba dançando só básico egípcio, batida lateral, encaixe e desencaixe, camelo, 8 maia. E aí volta lá de novo, básico egípcio, Então a gente vai criando uma dança assim meio que automática, né? E não, a gente quer sempre evoluir, a gente quer trazer coisas novas, às vezes não precisa ser movimentos inéditos, coisas muito diferentes, mas explorar diferentes versões, tá, daquele movimento. A gente vai falar sobre isso. É muito importante, então, a dica de número 10, tá? Já estamos na 10. É muito importante que você entenda as diferenças entre a distribuição dos seus pesos nos pés, tá? Então, assim, existem movimentos que a gente precisa estar com os 2 pés apoiados no solo. Existem movimentos que a gente deixa um peso um pouquinho mais numa perna e um pouco menos na outra. E existem movimentos que a gente faz transferência total para a perna direita, vamos supor, e deixa a perna esquerda livre, só com o dedinho apoiado lá, tá? Então, a gente precisa entender se esse movimento que eu tô realizando, a gente precisa começar lá dos pés, né? Os pés também são a base da nossa dança. Então, a gente precisa entender como que estão esses pesos, se a gente precisa deixar o peso mais no calcanhar ou mais na ponta dos pés. Então, é importante que você tenha conhecimento sobre essa distribuição de pesos, tanto nos pés quanto nas pernas, tá? A gente pode, inclusive, fazer uma live falando sobre isso e fazer uma live bem prática, mostrando para vocês as diferenças entre os pesos, tá? Pode colocar nas sugestões se tiver interesse, que eu gosto de trazer conteúdos que são interessantes para vocês. Sobre as movimentações básicas do quadril, então nós temos movimentos de encaixe e desencaixe, que é anteversão e retroversão da pelve, tá? Que são os movimentos que a gente usa para fazer o camelo, o próprio encaixe e desencaixe, enfim, a gente usa muito essa movimentação na dança. Então ela precisa estar bem clara, estar bem fluida, saber fazer ela de forma fluida e com acentuação, tá? O movimento de torção do nosso quadril, então quando a gente, né, a nossa pelve roda para frente e para trás, tá? O movimento para cima e para baixo, que a gente usa no 8 maia, por exemplo, que a gente usa no básico egípcio. Então, a nossa pelve, vamos imaginar as nossas cristas ilíacas aqui, né? A nossa pelve sobe e desce, sobe e desce. Então, esse movimento da pelve, né, do nosso quadril para cima e para baixo. E para as laterais também, que tem diferença, ó. Movimento para lateral. Eu gosto de mostrar, eu disse que eu mostro através do corpo. Então, movimento de subida e descida, tá? Movimento de lateral, que vai para as laterais, tá? Movimento de encaixe e desencaixe, ou antero e retro da pelve. E movimento de torção, quando a minha pelve vai para frente, roda para frente e para trás. Então, esses movimentos, eles precisam estar claros, tá? Tanto de forma fluida, quanto de forma acentuada. Porque eles são as bases
de todos os movimentos de dança do ventre que a gente for fazer com o quadril. E a questão das contrações musculares também. Existem movimentos, principalmente os movimentos acentuados, que exigem contrações de musculaturas. Contrações da musculatura do quadríceps, tá? Dos extensores de joelho, do abdômen. Isso é uma coisa muito importante. Na dança do ventre, até pra gente conseguir conseguir executar os movimentos assim de forma mais limpa e também para a questão da proteção da nossa coluna lombar, é muito importante que você contraia o seu abdômen, tá? Isso é fundamental. O abdômen, ele deveria ficar contraído 99% da dança, tá? Se fosse possível 100% melhor, mas é que em alguns movimentos a gente não consegue fazer essa contração com tanta efetividade. Ou às vezes nem deve, né? Por exemplo, num time, assim, a gente não vai deixar ele totalmente solto, mas a gente não vai fazer uma contração tão dura, porque senão ele não vai sair, né? Uma contração tão forte. Mas é muito importante. E muitas vezes a sua professora fala isso em todas as aulas. Contrai o abdômen, encaixa o quadril, contrai o abdômen, encaixa o quadril. Mas às vezes você não entende o que é estar com o abdômen contraído. Você imagina, mas você não sente no seu corpo. Ai, será que eu tô com o abdômen contraído? Tá? Então faz o teste. Coloca os dedos no abdômen, tá? E contrai como se você estivesse segurando o xixi, tá? Sempre puxando para cima, nunca forçando para baixo. Porque nós mulheres temos muito problema de forçar o nosso assoalho pélvico para baixo, e tudo que a gente força para baixo, né? Se a gente força o número 1, força o número 2, acaba que a gente enfraquece o nosso assoalho pélvico e futuramente a gente pode ter problemas com isso. Então a gente já aproveita e já usa a dança do ventre como uma forma de fortalecer esse assoalho pélvico. Então você contrai o seu abdômen como se você estivesse segurando o xixi, tá? Puxando para cima. E aí você contrai, mas você tem que conseguir respirar. Ó, eu tô contraindo o meu abdômen, mas eu tô respirando e tô falando com vocês, tá? Então treinem isso. Às vezes é importante você treinar só isso. Criar essa consciência de deixar seu abdômen contraído. Então, por exemplo, uma pauta para um treino de vocês é fazer determinados movimentos sempre com o abdômen contraído, até você criar essa consciência, tá? Então, coloca os dedinhos lá no abdômen e você vai sentir a diferença, tá? Não me venha com desculpinha de, eu tô gordinha, não sinto o meu abdômen. Dá pra sentir sim, tá? Se você estiver com ele contraído, você vai sentir que tem diferença de você apertando com os dedinhos, você vai sentir, tá? E até mesmo sem colocar a mão, às vezes como a nossa mão, né, o tato é um sentido muito importante para nós, às vezes colocando a mão a gente cria uma consciência maior. Então é uma dica que eu dou para vocês, tá? E com relação às nossas posturas, então a gente tem que entender como que funciona aquela postura. Ela é mais assim, o meu braço tem que ficar, a mão tem que ficar virada para fora, tem que ficar virada para dentro. É um braço assim, é um braço assim, né? A gente vai a postura dos braços, a postura do ombro, como é que fica bom para mim? Fica bonito eu dançar assim? Com o ombro todo para trás, toda dura? Não, tem que ser uma coisa funcional, tem que ser uma coisa que seja orgânica para você, uma postura bonita sim, mas também não uma coisa exagerada, porque senão vai parecer que você tá lá com o peito de pomba lá e não tá conseguindo se movimentar direito para dançar, vai perder alguns movimentos, tá? Então, treine também a questão das posturas, né? No básico, eu deixo meu pé mais na pontinha, ou eu deixo o joelho virado mais para dentro, né? Como é que eu fico com essa postura? Então, procure também fazer isso, a limpeza desse tipo de movimento, tá? De base. E aí vem a parte de explorar todas as versões, todas as variações, pode ser chamado de versões, de variações, de qualidades de movimento, tá? Que aí a gente tem o pequeno e o grande, então quase sempre a gente tem, né?
redondinho e redondão. A gente tem um 8 maia, a gente pode fazer de uma forma pequena e pode fazer ele grande, né? Até tem algumas bailarinas que utilizam o 8 maia movimentando todo o corpo. Posso fazer, se isso for intencional. Se eu quiser estar fazendo isso, estiver consciente disso. Agora, se eu estou fazendo porque eu não consigo fazer um isolamento, é outra coisa, tá? Então, diferentes versões do movimento. Pequeno e grande, lento e rápido. Então, eu preciso saber fazer lento para depois saber fazer rápido. Geralmente, quando a gente faz mais lento, a gente consegue fazer o movimento maior. Quando a gente acelera um pouquinho, a gente diminui um pouco esse movimento, porque daí acelerar e fazer um movimento grande fica bem difícil, tá? E fica estranho. Então, a gente vai tendo esse discernimento também. Do leve e do pesado, se eu quero fazer um movimento mais leve, mais fluido, se eu quero fazer um movimento mais pesado, né? Mais forte. Então, a gente também vai entendendo isso, do leve e do pesado. Sem acento e com acento, tá? Então, a gente pode fazer, por exemplo, vou colocar para trás aqui, a gente pode fazer uma batida lateral sem acento e uma batida lateral com acento. Eu faço contração de musculaturas e intenção de movimento para que esse movimento tenha acento. Eu posso fazer um encaixe e desencaixe fluido, como eu posso fazer com acento, contraindo o glúteo e estendendo, tá? Então, a gente tem vários movimentos que tem essa variação com acento e sem acento. A gente precisa fazer em todas as versões. E daí também movimentos estáticos ou em deslocamento. A gente tem, por exemplo, formas de fazer o camelo, né? O camelo ou a ondulação do quadril. Paradinha no lugar, de forma estática, ou a gente pode fazer deslocando, né? E aí muda um pouquinho, o movimento é o mesmo, mas a gente vai introduzir outras coisas ali. Então, assim, explore essas variações. Eu já aprendi a fazer bem o camelo estático, vou fazer o camelo deslocando para mim testar, né? Já sei fazer bem o shimmy estático, vou fazer o shimmy deslocando para testar. Vou aprender o 8 maia lento, depois eu vou fazer um 8 maia mais acelerado. Enfim, a gente vai brincando com essas versões, tá? E tem que deixá-las muito bem claras, muito bem definidas para que fique uma dança limpa, que é a essência de toda essa live aqui. E aí, também fazer combinações entre movimentos secos e sinuosos, ou seja, movimentos com acentos e movimentos fluidos. Então, na nossa dança, a gente pode brincar com isso, né? Desde que fique bem definido. Agora ela está marcando porque a música está pedindo, ela está fazendo uma leitura onde exige uma marcação maior, então ela está acentuando esse movimento. Agora a música está um pouquinho mais melódica, não está com acentos, não está com marcações, então ela está fazendo um movimento mais fluido, aí a gente consegue entender e aí acaba entrando de novo, né? Eu sempre acabo falando da leitura musical porque é a essência da nossa dança, né? A gente acaba trazendo ali todas essas questões de leitura musical, de musicalidade, da escolha dos movimentos, mas enfim, você saber passear sobre. Às vezes você não precisa fazer 10 movimentos diferentes numa mesma dança, mas só o fato de você fazer uma leitura musical e entender que nesse momento cabe um encaixe e desencaixe, né, de forma fluida, e daqui a pouco vai ter uma marcação que eu posso usar esse mesmo movimento de forma acentuada, ótimo! Você fez uma boa leitura e você explorou várias versões do movimento, tá? Também fazer movimentos alternados de quadril e de braço. Então, por exemplo, fiz um pouquinho de quadril, agora eu vou, né, uma dança que é mais sinuosa, uma melodia mais sinuosa, vou fazer movimentos de braço, depois vou pro quadril de novo. Eu costumo não utilizar muito movimento de quadril e de braço, porque eu acho que suja um pouquinho a dança. Então, por exemplo, fazer um 8 maia com uma ondulação de braço. Eu acho que fica uma coisa assim visualmente poluída, tá? Então, faz
faz o 8 maia, depois faz uma ondulação de braço. Não que você tem que parar estático, mas a ênfase, né? A gente consegue entender quando a ênfase está maior num e no outro. Quadril e tórax, né? Intercalar movimentos de quadril e tórax, mas sempre pensando bastante na questão do isolamento, que isso é uma das coisas mais impressionantes na dança do ventre, que as pessoas leigas conseguem visualizar com facilidade se a bailarina tem esse isolamento de quadril e de tórax, né? Que é o fato dela fazer um 8 maia sem mover um fio de cabelo da parte de cima, né? Ou ela fazer um redondo sem mover uma moedinha do cinto, uma miçanga que se quer do cinto. Então essas coisas também acabam tornando a dança mais limpa quando a gente consegue trabalhar esse isolamento. E se a gente não isolar, que seja de forma intencional. Como eu disse, eu quero fazer um 8 maia grande que eu vou fazer com um tronco junto. Beleza, se é consciente, beleza. E aí, criando pequenas sequências de movimentos, unir 2, 3 movimentos, trabalhando a transição entre eles. O 8 maia termina onde? Eu uso sempre esse exemplo porque é um dos movimentos mais comuns. Termina embaixo, então agora eu vou emendar outro movimento, né? Vou emendar um para cima, então eu desci, vou começar do outro lado para fazer o para cima. Sempre pensando na questão das transições e tudo mais. E por fim, eram 10 dicas, mas eu vou dar 3 extras, né? E essa é a terceira extra, que é introduzir movimentos novos aos poucos. Então, pode ser que você já esteja com esses movimentos assim bem internalizados, esses movimentos do repertório básico de movimentos bem internalizados, você está com uma consciência mental e corporal, eles já estão em você. Aí você pode partir para outros movimentos mais desafiadores, movimentos mais complexos, movimentos que talvez você viu em algum vídeo, alguma bailarina fazendo e você gostaria de colocar na sua dança. Aí você pode começar a estudar eles, porque aí você vai ter uma boa base, você vai conseguir dividir ele em passos, em etapas, e aí você vai, e aqui é a mistura disso com isso. Então eu vou fazendo essa junção e montando o quebra-cabeça e vou montando movimentos novos, mais estruturados, talvez criar alguma coisa nova sua. Quando a gente tem uma boa base, a gente tem uma maior possibilidade de criação, porque a gente consegue partir dos pressupostos, né? Dos movimentos que fazem parte do código da dança do ventre, que são aqueles movimentos que toda bailarina deve saber, e a gente consegue partir para coisas novas. Então, quanta coisa nova que surge por aí, né? Ou quanta fusão também trazida de outras danças. E aí eu quero finalizar essa live falando que a dança é como um diamante, tá? O diamante ele não aparece lá na natureza assim prontinho, lindo, maravilhoso, brilhante, tá? Ele tem que ser lapidado, ele tem que ser todo trabalhado, ele é uma joia rara, né? Então ele depende da intervenção de outras pessoas, ele depende de qualidade, ele depende de uma série de coisas e ele vai sendo lapidado até que ele vire um diamante. E depois que ele vira um diamante, volta e meia ele ainda tem que ser lustradinho, ele ainda tem que ser limpado, ele ainda tem que ser cuidado para que ele seja sempre um diamante brilhante, tá? Então pensa isso com relação à sua dança também. A sua dança precisa ser lapidada, a sua dança precisa ser construída, ela precisa passar por uma série de etapas para que ela se torne uma dança esteticamente bonita, uma dança harmônica, uma dança limpa, tá? Isso exige tempo, exige dedicação, exige comprometimento, tá? Mesmo que você queira que você seja uma bailarina amadora, que você esteja fazendo isso por hobby,
tá? Mesmo assim, eu acredito que quando a gente se propõe a fazer uma coisa, a gente quer fazer bem feito, a gente quer fazer bonito, a gente quer se divertir, a gente quer de qualquer forma tá se sentindo bem com a gente mesmo, gostando daquilo que a gente está fazendo. Então, independente de ser profissional ou não, tá? Pense na sua dança como um diamante. E mesmo quando você chegar num nível assim, que você já tem um tempo de dança, você já chegou no avançado, ou você decidiu se profissionalizar, às vezes é bom dar uma olhadinha na base de novo, dar uma lustradinha lá no diamante, deixar ele brilhando de novo, tá? Isso é importante. Então é uma dica final que eu dou para vocês gravarem isso, tá? A dança é como se fosse um diamante. É o nosso diamante precioso, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse conteúdo, acharam interessante para vocês, comentem, compartilhem com outras bailarinas, com outras pessoas da dança que vocês queiram contribuir também. E não esqueça da dica número 1 que eu dei no início dessa live do meu grupo exclusivo do Telegram, onde eu posto conteúdos exclusivos, downloads mentais meus, insights, motivações através de áudios quase que diariamente. Esse grupo é muito íntimo, é um grupo pequeno de pessoas que estão realmente comprometidas a melhorarem a sua performance, a evoluírem como bailarinas, e eu estou aqui disposta a compartilhar todo o meu conhecimento, tudo que eu sei com pessoas que realmente estiverem interessadas a fazerem isso. Não tem custo nenhum, é só você baixar o app e ir lá na minha bio ou aqui na descrição desse vídeo e participar do grupo, ok? Um super beijo e até quinta-feira às 9h08 da manhã, ao vivo no Instagram e posteriormente nas outras plataformas. Um beijo!